Mas enfim, né? Aí na Gazeta do Povo, Waldo Rebelo passa a percepção dele sobre o 8 de janeiro. Eu acho que ele tem um ponto aqui bem curioso. Ato de desespero, de protesto, de depredação, que deve ser punido porque ninguém pode invadir nem depredar patrimônio público, ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Agora, o que acontece é o seguinte, os invasores da Câmara nunca foram punidos, ninguém nunca foi alcançado, nem sei até hoje se o Ministério Público conseguiu algum tipo de ressarcimento, porque eu ocupei a presidência da Câmara de 2005 a 2007, não fiquei lá para saber, mas duvido que a Câmara tenha sido ressarcida, duvido que algum daqueles depredadores que atirou a pedra, o paralelepípedo na cabeça do segurança tenha sido também preso ou processado. Então você tem critério ideológico para prender quem depreda patrimônio público, baderneiros. Agora baderneiros tem ideologia, tem corrente política, tem filiação. Não, baderneiros têm que ser presos em qualquer circunstância. Agora você dizer que foi um golpe de Estado, eu acho que é o que eu já disse aqui no raciocínio uma vez. Para tirar a presidente Dilma do governo, precisava da ideia de que houve a pedalada que até hoje ninguém sabe o que é. Agora, para tirar o presidente Bolsonaro da eleição de 2026, é preciso uma pedalada, e a pedalada é o 8 de janeiro, quer dizer que é um golpe, atribui responsabilidade a ele e diz, olha, então estamos resolvidos, foi condenado por uma tentativa de golpe. Eu acho que é uma manobra, não é nem jurídica, é política, usando os meios jurídicos como os meios jurídicos já foram usados em várias circunstâncias para atingir objetivos políticos. Eu não vejo nenhuma diferença entre o abuso contra os acusados da chamada tentativa de golpe e os abusos cometidos contra aqueles que eram alcançados pela justiça nos governos do PT. Eu não vejo nenhuma diferença entre as arbitrariedades cometidas. Não estou aqui discutindo o mérito das acusações, eu estou discutindo o método do processo que alcança esse pessoal agora e que alcançou aqueles que no passado foram acusados no governo do PT. Eu não vejo o processo da mesma forma. O objetivo é político e aí você usa o que estiver ao seu alcance para alcançar esses objetivos. 8 de janeiro seria meio que a pedalada pra dar um jeito aí de tirar Bolsonaro da eleição. E o Aldo, ele vem falando diversas vezes onde ele vai que não tem como você dar um direcionamento pro país, sabe? Colocar o país pra marchar numa direção, se você deixar os bolsonaristas de fora. Um posicionamento aí que diverge de muita gente, né? Até depois cito um exemplo. Isso aí lá na frente, se eu conseguir chegar em um determinado vídeo. Aí, em outro momento, o Aldo Rebelo tá conversando com o Paulo Briguet. Que eu acho que esse quadro aqui do Olavo de Carvalho, atrás do Paulo Briguet, né? Diz muito sobre o posicionamento que ele tem. Aí Edson fala assim, ó, Aldo Rebelo foi recebido com honra pela Gazeta do Povo. E Paulo Briguet, a quem Aldo chama de amigo, perguntou qual sua visão sobre as acusações feitas contra Bolsonaro no inquérito de 8 de janeiro. Será que não é hora de amadurecer e refletir em todas as camadas que estão postas no cenário político nacional? Ou alguém irá dizer que a Gazeta do Povo virou comunista e o Briguet aderiu à foice e o martelo? Conversar não é se vender, ouvir não é capitular, e pensar junto quando necessário é buscar uma saída, não tomar partido. Vamos ver aqui o que eles falaram. Uma honra tê-lo aqui ao nosso lado, ministro. Bom dia. Bom dia, um abraço, muito obrigado pelo convite. Ministro, vou passar agora para o Paulo Briguet, lá em Londrina, que ele tem uma pergunta para o senhor também. Vai lá, Briguet, meu amigo. Ministro, o senhor nos últimos anos se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem até uma certa, eu diria que até uma certa relação de amizade, né? O senhor teve contatos com ele e tudo mais. Como o senhor vê as acusações que são feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito desse processo? Porque existe uma tentativa de relacionar atitudes que o presidente Bolsonaro teria tido em 2022 com o 8 de janeiro. Tenta-se fazer essa narrativa, né? De vincular, por exemplo, discussão de artigos constitucionais, que é uma coisa absolutamente lícita, né? Com o 8 de janeiro, com o que aconteceu em 8 de janeiro. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua visão sobre as acusações feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu amigo, um abraço aí na nossa querida cidade de Londrina. Nos meus tempos de estudante, eu visitei muito como presidente da UNE, quando o reitor era o professor Oscar Alves, que vinha a ser na época, acho que genro do ex-governador de Braga. Era um reitor muito duro, chegou uma vez até a fechar o DCE, quando nós fazíamos os nossos movimentos por aí. Mas eu tenho saudade de Londrina. Eu tenho uma relação muito próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde os nossos tempos de movimento de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós nos elegemos na edição de 1990, e fomos, quando chegamos na Câmara, para essa comissão que tratava de defesa nacional e de relações exteriores. Viajamos muitas vezes para a Amazônia, por conta da nossa atividade na comissão. E havia uma relação muito boa, né, sobre essa convivência. Claro que havia diferenças, divergências, isso era natural, e divergências que não impedia que muitas vezes tivéssemos opiniões comuns sobre o mesmo fenômeno, como aconteceu lá, a tentativa de golpe na Venezuela, a eleição do Chaves, que tanto o Bolsonaro quanto eu elogiamos a eleição, achando que aquilo seria uma coisa boa para a Venezuela. O Bolsonaro achava porque o Chaves era militar, e eu achava porque o Chaves era de esquerda. Então tivemos opiniões comuns, inclusive, sobre esse mesmo fenômeno. E de lá para cá tivemos sempre uma relação cordial, uma relação de respeito. Convivemos na comissão durante muito tempo, divergimos muitas vezes, mas o deputado Bolsonaro defendeu, na época, o meu nome para o Ministério da Defesa no primeiro governo do presidente Lula. Foi à Grande do Porto, eu acho, onde o Lula despachava, para tentar uma audiência e dizer que apoiava o meu nome para o Ministério da Defesa, isso em 2003, no começo do governo do presidente Lula. Então sempre tive uma relação respeitosa e de apreço. O que há nessa questão da política hoje, o que eu creio, o que eu interpreto, o que eu acho,
Tá certo? Na política, às vezes, a gente trabalha muito mais com a intuição do que com as certezas materiais. Eu acho que é uma tentativa de retirada da eleição de 2026, é o que eu acho. E há, inclusive, uma pressão para que ele se retire antes do processo ser iniciado. É como se ele tivesse que ser excluído já. Inclusive com pressões para que ele anuncie que não é mais candidato, que indica um sucessor, sob promessa de que será anistiado. Eu dei a minha opinião para ele, eu digo, você não foi nem julgado. O presidente Lula saiu da prisão com várias condenações, recuperou seus direitos políticos, foi candidato e ganhou a eleição. Você tem uma condenação eleitoral, da justiça eleitoral. Você não tem nenhuma condenação penal. O processo eleitoral nem começou, como é que você já vai anunciar que não é mais candidato? Vai ter uma certa pressão de setores, não apenas do judiciário, setores econômicos e políticos, para que ele anuncie uma espécie de renúncia ou de retirada do processo eleitoral. Eu digo, se você fizer isso, o que vai restar é apenas um réu na mão do Supremo, na expectativa de que alguém amanhã possa prometer um indulto, uma anistia. Eu acho isso errado. E além do mais, é o seguinte, é um eleitor importante nesse mundo da oposição e vai renunciar para apoiar quem? Certo? A oposição tem vários representantes, aí no Paraná tem o governador do Paraná, tem o governador de Goiás, tem o governador de Minas, tem o governador de São Paulo, outros falam na própria ex-primeira-dama, outro no filho do próprio Bolsonaro, e sei lá, enquanto outros nomes. Então, eu digo, olha, o objetivo, me parece, que é retirar o Bolsonaro desse processo eleitoral. A opinião que ele não deveria aceitar. E me parece que o caminho é usar o 8 de janeiro, transformar aquela Bernarda, isso é uma expressão do século XIX, da época do Império, ou da própria independência. Bernarda era uma forma de se caracterizar uma bagunça, uma baderna. Ele se transformou uma baderna numa tentativa de golpe. E tentativa de golpe, condenada como tal, tiraria o ex-presidente da disputa eleitoral. É assim que eu vejo.